Capítulo 4. Resposta do Observatório de Cambridge. Barbicane, apesar de todas as ovações de que era alvo, não desperdiçou um só instante. A primeira coisa de que tratou foi de reunir os colegas da mesa nas salas de comissão do Gun Club, onde, com prévia discussão, se acordou que fossem consultados os astrônomos acerca da parte astronômica do projeto, e que depois de conhecida a resposta destes, se discutissem então os meios mecânicos, sem descurar coisa alguma para tornar seguro o êxito da grande experiência. Redigiu-se por consequência uma nota extremamente precisa, contendo perguntas especiais, que foi dirigida ao Observatório de Cambridge, no Massachusetts. A cidade de Cambridge, onde foi fundada a primeira universidade dos Estados Unidos, é justamente nomeada pelo seu observatório astronômico, onde se encontram reunidos homens de ciência do mais elevado merecimento. É ali que funciona o potente telescópio, com o qual Bond conseguiu resolver a nebulosa de Andrômedes, e Clark descobrir o satélite de Sirius. Todos os precedentes deste estabelecimento célebre justificavam portanto a confiança do Gun Club. E com efeito, 2 dias depois, chegava às mãos do presidente Barbicane a resposta tão impacientemente esperada. Era concebida nos seguintes termos. Do diretor do Observatório de Cambridge para o presidente do Gun Club, em Baltimore. Logo que se recebeu a vossa honrosa missiva de 6 do corrente, endereçada ao Observatório de Cambridge em nome dos sócios do Gun Club, de Baltimore, reuniu-se o pessoal científico deste estabelecimento, e houve por conveniente responder como se segue. As perguntas que lhe foram feitas são as seguintes. Primeiro, será possível enviar um projétil até a Lua? Segundo, qual é a distância exata que há entre a Terra e o seu satélite? Terceiro, quanto tempo durará o trajeto do projétil ao qual tenha sido imprimida a velocidade inicial suficiente, e por consequência, em que momento deverá ser arremessado para que encontre a Lua num ponto determinado? Quarto, em que momento o prefixo estará a Lua na posição mais favorável para ser alcançada pelo projétil? Quinto, a que ponto do céu deve fazer-se a pontaria com o canhão destinado a lançar o projétil? Sexto, que lugar há de ocupar a Lua no céu, no momento da partida do projétil? Em relação à primeira pergunta, será possível enviar um projétil até a Lua? Sim, é possível alcançar a Lua com um projétil, contanto que se consiga animar esse projétil de uma velocidade inicial de 12.000 jardas por segundo. Demonstra o cálculo que tal velocidade é bastante. À medida que nos afastamos da Terra, a ação da gravidade diminui na razão inversa do quadrado das distâncias, isto é, por exemplo, para uma distância 3 vezes maior, torna-se 9 vezes menor. Por consequência, o peso da bala há de decrescer rapidamente, até chegar a ser completamente nulo, o que há de suceder no momento em que a atração da Lua fizer equilíbrio à da Terra, isto é, quando tiver percorrido 47,52 do seu trajeto. Nesse momento o projétil não terá peso algum, e se passar além desse ponto há de cair para a Lua só por efeito da atração lunar. Fica portanto irrecusavelmente demonstrada a possibilidade teórica da experiência, enquanto ao seu bom êxito, esse depende unicamente da potência do maquinismo que se empregar. Com respeito à segunda pergunta, qual é a distância exata que há entre a Terra e o seu satélite? A Lua não descreve em torno da Terra uma circunferência de círculo, mas sim uma elipse, num dos focos da qual está situado o nosso globo, daí vem por consequência que a Lua está, ora mais próxima, ora mais afastada da Terra, ou em termos astronômicos, agora no apogeu, logo no perigeu, e a diferença entre a maior e a menor distância é relativamente bastante considerável para que não devamos desprezá-la. Com efeito, no apogeu está a Lua a 247.552 milhas, a 398.396 km, e no perigeu a 218.657 milhas, a 351.894 km, somente da Terra, o que dá uma diferença de 28.895 milhas, a 46.502 km, que é mais da 9ª parte do percurso total. Portanto, a distância perigea da Lua é que deve servir de base aos cálculos. Acerca da terceira pergunta, em qual será a duração do trajeto do projétil ao qual tenha sido imprimida a velocidade inicial bastante, e consequentemente em que momento deverá ser lançado para que vá encontrar a Lua em um determinado ponto? Se a bala conservasse indefinidamente a velocidade inicial de 12 jardas por segundo, que lhe fosse imprimida no momento da partida, gastaria apenas 9 horas aproximadamente para chegar ao seu destino, mas como a velocidade inicial há de ir continuamente decrescendo, deduz-se, feitos os cálculos, que o projétil há de empregar 300.000 segundos ou 83 horas e 20 minutos para chegar ao ponto onde as atrações terrestre e lunar se equilibram, e a partir deste ponto há de cair na superfície da Lua em 50.000 segundos ou 13 horas, 53 minutos e 20 segundos.
Convém pois lançar o projétil 97 horas, 13 minutos e 20 segundos antes do momento em que a Lua haja de chegar ao ponto de mira. Em relação à quarta pergunta, em que instante prefixo estará a Lua na posição mais favorável para ser alcançada pelo projétil? Em consequência do que deixamos dito, deve, em primeiro lugar, escolher-se a época em que a Lua estiver no perigeu, e simultaneamente o instante em que passar pelo zênite, circunstância que há de diminuir ainda o percurso do projétil de uma distância igual ao raio da Terra, isto é, de 3.919 milhas, vindo por esta forma a ser o trajeto definitivo de 214.976 milhas. Porém a Lua, que passa todos os meses pelo seu perigeu, nem sempre se encontra no zênite no mesmo instante, e só a largos intervalos satisfaz simultaneamente a estas duas condições. Necessário é, portanto, esperar a coincidência da passagem pelo perigeu com a passagem pelo zênite. Por feliz acaso, no dia 4 de dezembro do ano próximo, a Lua há de preencher as duas condições indicadas, na meia-noite estará no perigeu, isto é, no ponto da sua órbita donde é mais curta a distância à Terra, e passará no mesmo instante pelo zênite. Em relação à quinta pergunta, a que ponto do céu deve fazer-se a pontaria com o canhão destinado a lançar o projétil? Supondo admitidas as considerações que precedem, o canhão deve ser dirigido para o zênite do lugar, por maneira que o tiro venha a ser perpendicular ao plano do horizonte e o projétil fuja assim mais rapidamente aos efeitos da atração terrestre. Mas para que a Lua passe pelo zênite de um lugar terrestre, é necessário que este lugar não tenha latitude maior do que a declinação do astro, por outra que o lugar esteja compreendido entre o Equador e os paralelos, que distam dele 28 graus para norte ou sul. Em qualquer outro lugar da Terra o tiro havia necessariamente de ser oblíquo, o que seria prejudicial ao bom êxito da experiência. A respeito da sexta pergunta, em que lugar deve ocupar a Lua no céu, no instante da partida do projétil? No momento em que o projétil for lançado ao espaço, a Lua que avança em cada dia 13 graus, 10 e 35, deve estar afastada do ponto zenital 4 vezes esta grandeza, isto é, 52 graus, 42 e 20, espaço que corresponde ao caminho que há de andar durante o percurso do projétil. Mas como se deve também atender ao desvio que há de vir ao projétil do movimento de rotação da Terra, e como, quando a bala chegar à Lua, este desvio deve ter atingido uma grandeza igual a 16 raios terrestres, que contados sobre a superfície da Lua, dão proximamente 11 graus, devem juntar-se estes 11 graus aos já mencionados, que exprimem o atraso da Lua, o que dá 64 graus em números redondos. Consequentemente o raio visual dirigido para a Lua deve, no momento do tiro, fazer com a vertical do lugar um ângulo de 64 graus. Tais são as respostas às perguntas feitas pelos sócios do Gun Club ao Observatório de Cambridge. Em resumo, primeiro o canhão deve ser colocado numa região situada entre o Equador e os paralelos de 28 graus de latitude norte ou sul. Segundo, deve ser dirigido para o zênite do lugar. Terceiro, o projétil deve ir animado de uma velocidade inicial de 12.000 jardas por segundo. Quarto, deve ser lançado no dia 1º de dezembro do ano próximo, às 11 horas menos 13 minutos e 20 segundos. Quinto, o projétil há de encontrar a Lua, 4 dias depois da partida, no dia 4 de dezembro à meia-noite exata, no momento em que o astro passa pelo zênite. Devem, portanto, os sócios do Gun Club dar começo sem demora aos trabalhos necessários para realizar um empreendimento de tal ordem, e prepararem-se para a execução no momento determinado, porque se deixarem passar a data indicada de 4 de dezembro, só 18 anos e 11 dias depois volverá a Lua entrar nas mesmas condições em relação ao zênite e ao perigeu. O pessoal científico do Observatório de Cambridge fica inteiramente à disposição do Gun Club para todos os assuntos de astronomia teórica, e aproveita a ocasião da presente para juntar as suas felicitações às da América inteira. Pelo pessoal científico do estabelecimento. J. M. Belfast, diretor do Observatório de Cambridge.